Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo esse que tentou ser publicado no domingo, mas o YouTube acabou barrando. Vou falar rapidamente para vocês, para não tomar muito tempo de vídeo, mas essa fonte, ela é uma fonte que pertence a um cliente de Minas Gerais, foi enviada aqui para mim. E essa fonte, ela chegou com alguns problemas que eu fui tentando desenrolar, já tinha deixado tudo gravado, o vídeo passou mais de uma semana programado, que eu já vou logo adiantando. E o YouTube não identificou nada, beleza, tudo certinho, monetizado e tal. Quando o vídeo vai saindo, passa alguns minutos no ar, o YouTube identifica que eu deixei aparecer aqui o endereço. Eu já arranquei os endereços, tá? Mas qual o endereço que tinha aqui? O nome do cliente e só. Eu risquei telefone, eu risquei endereço, o nome da rua, o nome do bairro, essas coisas. E deixei só o nome completo e o nome aqui MG, Minas Gerais. Só isso. O YouTube vai e barra, diz que o endereço apareceu. Poderia ter identificado isso logo, né? Para eu ter corrigido, apagado esse trecho ou borrado. Enfim, fazer o que, né? Vai entender, sacanagem total aí da plataforma. É verdade. Mas vamos lá. Vídeo de hoje, meus amigos, infelizmente não vai ser mais possível o conserto. Por quê? Porque tá consertado, né? Essa fonte, ela foi tentada consertar pelo cliente, tá? O nome dele, se eu não me engano, perdoe até a pronúncia, mas eu acho que é Flamarion ou Flamário, não sei dizer exatamente como é que é a pronúncia. Mas é um cara de Minas Gerais, mandou aqui pra gente, encontrou nossos vídeos no canal, a partir de outros aparelhos, tentou fazer o conserto, não conseguiu. Entrou em contato comigo, tentei ajudar, mais uma vez ele não conseguiu fazer a manutenção. E aí no final ele acabou mandando pra mim. O que acontece? Na tentativa de conserto, ele foi tentando soldar os componentes problemáticos, como por exemplo o fotoacoplador, CI, alguns diodos que costumam dar defeito, né, e mata a fonte. Ele não tinha a tensão de standby de 5,6 e aí não funcionava o aparelho, né? Aí ele acabou mandando pra mim, tendo em vista que ele não conseguiu fazer lá. A fonte está assim meia Frankenstein da eletrônica, porque na tentativa de conserto que ele tentou fazer, ele acabou danificando as ilhas, né? O que são ilhas? São essas bolinhas de soldas que ficam nos componentes, nos terminais. À medida que ele tentou sugar a solda, ele acabou sugando a ilha também. E isso aconteceu na grande maioria dos componentes aqui, ó, nas duas fontes, na fonte do amplificador e na fonte do standby que libera lá os 5,6, tá? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então eu tive que fazer aqui algumas modificações, né, alguns jumpers, e ficou assim, Frankenstein da eletrônica. Ficou funcional, realmente funciona, mas ficou assim. Eu lamento bastante pelo vídeo inicial, o vídeo primário, né, porque lá eu mostrava o conserto, mostrava o que tinha acontecido. A fonte, ela ficou meio descontrolada quando a gente foi tentando consertar, foi melhorando, né. Agora aqui não, aqui ela já tá assim feiosa esteticamente, mas já funciona, tá? Então esse vídeo ele vai ser voltado para dicas e testes. Vamos fazer os testes na fonte, ver se ela realmente está apta para funcionar. E o que mais pode acontecer com elas. Só vou lamentar porque eu não vou conseguir mostrar na prática o defeito que tinha antes, que era não funcionar nada e ela ficar descontrolada, desregulada, né? Uma pena, não consegui recuperar o vídeo, o YouTube realmente removeu. E eu tenho um costume ruim de publicar e apagar o conteúdo original, achando que tá tudo certo. Só que dessa vez ele removeu, disse que violar as políticas deles, né? E aí eu não consegui mais recuperar o vídeo, uma pena. Então, para me proteger, já que é um conserto que envolve garantia e o cliente está em outro estado, vamos fazer aqui o teste da fonte, tá? Testando algumas tensões, ensinar como armar na bancada e ver se ela realmente está apta para funcionar no aparelho, beleza? Você é novo aqui? Seja bem-vindo ao nosso canal. Por gentileza, embaixo do vídeo vai ter um botão escrito assim, ó, inscrever-se. Você clica nele, por gentileza, ativa lá o sininho das notificações. Não esquece de deixar o like, porque é o que vai manter a gente funcionando aqui dentro. E se puder hypar o vídeo, fico muito feliz. Beleza? Obrigado, tá? Vamos agora fazer aqui o teste dela, tá? Vamos aqui remover... Melhor, remover não, que eu já tô com trauma desse negócio de remover. Ué. Vamos tirar aqui a caixa da frente e vamos entender como é que essa fonte funciona, beleza? Vamos lá, vem comigo, meus amigos, vou agora preparar o que é necessário. Bom, meus amigos, separei aqui para vocês esse take de vídeo. Vamos agora entender aqui como é que funciona na prática, tá? Como vocês sabem, bom, pelo menos deveriam saber, essa placa ela é formada por dois transformadores. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem uma fonte standby e uma fonte de amplificador. Então, uma fonte depende da outra, ou seja, sem a fonte standby, a do amplificador não funciona, tá? Vou falar isso em teoria e devo mostrar também para vocês na prática, tá?
precisamos, no caso aqui, ter pelo menos a fonte standby fornecendo 5,6 para que ela possa habilitar a fonte maior do amplificador. No caso do meu cliente, ele não tinha a fonte standby, então o defeito dele era no primário, tá? Ele tinha alguma coisa ruim lá no primário, e aí ele foi tentando consertar, trocando peça, quando ele viu, ele já tinha danificado todas as ilhas aqui do primário. É tanto que tá cheio de jumper que vocês conseguem ver na cor preta, mas eu tenho alguns jumpers feitos com terminais de capacitores, resistores também. Então, eu separei aqui para vocês esse fiozinho aqui que eu coloquei proposital, porque ele vai ficar no negativo do capacitor principal, para que a gente possa aferir a tensão do primário das duas fontes, tá? Essa tensão de primário, ela vai ser útil para as duas fontes, tá? Fonte do amplificador e fonte do standby. A fonte maior zona aqui do transformador grande é do amplificador e a pequenininha do standby. Então, quando eu ligar ali na série, vai passar uma corrente, uma tensão que vai alimentar os dois transformadores, porém apenas o standby vai funcionar. Se tiver tudo ok, aqui no chicotezinho aqui de cima, ó, no pino, deixa eu ver qual é o pino, deixa eu ver se eu me lembro. No pino 8 e 9 é para ter 5,6. Se não tiver, aí vamos começar as dicas, tá? Vocês podem ter algum curto nesses diodos grandões aqui, ó. Esses diodos aqui são os diodos que fazem os 5, tá? 5 volts, 5,6. Já peguei casos de um deles entrar em curto, ou os dois entrarem em curto e matar os 5,6, o aparelho também não liga, beleza? Ok. Se tiver os 5,6, aí o próximo passo é armar a fonte, seja pelo aparelho ou seja na bancada. Vou ensinar a armar a fonte pelo resistor. Você pode colocar um resistor de 470 ohms ou 1K, eu opto por 470, tá? Mas se quiser colocar 1K, também dá certo. Você vai colocar um resistor de 1K no pinos 8 e 9, tá? 8 e 9 que vai estar aqui, ó, esses dois aqui, tá? Um resistor do pino 8 e 9 para o pino 5, que é o pino de V-Control, tá? P-Control no caso, V-Control não, é P-Control. Ou seja, é o pino de controle da fonte, tá? Tô injetando por meio do resistor de 470 ou 1K, a tensão de 5,6 no P-Control, a tensão vai passar aqui pelas trilhas, vai habilitar o regulador de 12 volts e vai acionar aqui a fonte do amplificador. Vou mostrar isso no esquema também, tá? Então chega de enrolação, chega de palavras, vamos agora para a prática, tá? Vou agora ligar a minha fonte e vamos ver o que é que vamos encontrar aqui de tensão. Pronto, a fonte está ligada, a série já piscou. Veja que aqui no capacitor principal, ó, olha quanto é que eu tenho. 280, como eu falei para vocês, devido à deficiência no meu transformador, ok? Tá até dando uma quedazinha, né? Mas agora voltou a subir um pouquinho. Essa tensão, ela tem que passar pelos dois enrolamentos do transformador e tem que, ó, entrar no enrolamento e vir alimentar o CI, tá? Aqui no dreno, ó. Deixa eu tirar a mãozona do meio, né? Aqui eu já passei pelo transformador, tá? Então, ó, eu tenho aqui, às vezes escapa, mas eu tenho aqui os mesmos 278, tá? Lá do primário aqui, passando pelo enrolamento. Existe uma tensão, meus amigos, de VCC, que é uma tensão baixa, tá? Para que serve essa tensão? Não sei. Essa tensão, ela mantém o CI trabalhando, é a tensão baixa. Tu tem que ter a tensão de dreno do MOSFET, porque dentro do CI tem um MOSFET. Esse MOSFET é alimentado e precisa ter uma tensão de VCC que vai alimentar, ó, o CI. Vou mostrar para vocês aqui ela, para vocês, ó. Em torno de 13, 14 volts, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? 10 volts, né? Falei 13, mas aqui ela tá dando 10,8, quase 11 volts, tá? Sem essa tensão de 10,8 ou 11 volts, a fonte também não funciona. Não vai ter lá os 5,6. Beleza? Ok. Agora vamos aqui no secundário. Lembrando, meus amigos, que a minha referência, ela vai estar no primário. Então eu não posso pegar aqui... Aliás, não é nem para ter desligado, né? Eu não posso pegar aqui a ponta vermelha e medir lá no secundário com a referência no primário. Por quê? Porque vai dar erro. Observa quanto é que eu vou ter de tensão aqui se eu for medir com a referência no primário, ó. Vou mostrar a vocês. Olha aí, ó. Tá dando 6,5. Entendeu? Tu vai ver que tá dando 6,6 ali. Aí tu vai pensar, mas não é pra ser 5,6? Tá um pouquinho alta? Tá, demais, né? Tem que ter essa tensão firmada em 5,6. Porque minha referência está onde? No primário. Beleza? Próxima dica. Acabei de desligar da série, ó. Vou até tirar daqui pra vocês verem, ó. Perceba que bem aqui assim, ó,
ali na frente do multímetro, eu tirei da tomada. Olha quanto é que eu vou ter de tensão ainda, ó. 263, e ela vai caindo devagar. Então se eu botar o dedão aí, é um choque violento. E dói, viu, meus amigos? Dói mesmo. Vamos agora colocar minha referência aqui no secundário. Prontinho, eu acabei de colocar esse fio azul aqui, ó, no GND do secundário. E vamos agora aferir os 5,6, tá? Vamos agora plugar aqui a fonte de novo, ó. Foi, vamos ligar. Pronto. E vamos aqui, ó, no 5,6, tá? Aliás, antes de eu ir lá, coisa rápida, tá? Vídeo completo para quem quer aprender. Se eu for agora com a referência no secundário e vier medir o primário, olha o que é que vai acontecer aqui, ó. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Olha aí, ó. 23, 22 volts, ó. Tá vendo? Aí tu vai achar que é o quê? Defeito na fonte. Pois é. Vamos agora aqui verificar o 5,6. Olha aí. 5,4, quase 5,5. Beleza? Então, por menos de 100 milivolts, né? Tu tem aí o 5,6. Ó, essa tensão, vamos de novo aqui. Essa tensão, ela precisa ficar assim, ó, estável. Ela não pode pulsar. O que é pulsar? 5,4, 5,3, 5,2, 5,7, 4,3, 5,8. Entendeu? Pulsar. O caso aqui é porque eu tô com mau contato, ó. Mas ela tem que ficar assim, ó, paradinha, ó. Agora eu firmei ela bem aqui, ó. Ficar assim, ó, paradinha, sem interferência, tá? Porque se ela pulsar, ali o 5,4 ficar oscilando, tem defeito, tá? Antes eu tinha esse defeito, tá? Como o cliente trocou os fotoacopladores e danificou as ilhas, os fotoacopladores não conseguiam controlar a fonte, tá? Automaticamente a fonte ficava subindo e descendo, ela não ficava estável. Então, o defeito era exatamente isso, a falta do fotoacoplador ali no circuito, beleza? Mostrei a vocês a tensão de 5,6. Vamos aqui de novo ligar. Desculpa estar ligando e desligando, tá? Nem sei porque eu tô fazendo isso, não tem problema nenhum ficar ligada. Vamos agora aqui no outro pino, tá? Que é o pino, deixa eu olhar aqui no esquema, pino 6. Mostrei a vocês o 8 e o 9, que tem que ter lá o 5,6, ó. Aqui no pino 6, ó, vou mostrar aqui a vocês, tá? Ó, é pra ter aqui 12 volts. Por que que não tem? Tem ali na casa de milivolts. Aí novamente tu vai pensar que tá com problema a fonte, né? Porque a fonte está em stand-by, meus amigos. Por enquanto ela só vai fornecer essa tensão aqui, ó, de 5, quase 5,5, né? Por enquanto só vai fornecer isso aí, tá? Se tu não habilitar a fonte na bancada ou no aparelho, não vai ter 12 volts, não vai ter tensão de PVDD, que é a tensão do amplificador. E não adianta, tá? Vamos agora desligar, definitivo, né? E vamos agora armar a fonte na bancada. Vou focar e dar o zoom aqui para vocês entenderem, ó. Ó, eu acabei de soldar aqui um resistor de 470 ohms no pino 8 e 9, que é o 5,6, para o pino 5, que é o P-Control, tá? Então, como vocês estão vendo aí, o P-Control vai fazer com que ela libere 12 volts no pino 6 e vai habilitar aqui os pinos, ó, 13, 14 e 15 para liberar o PVDD, que é a tensão do amplificador. Beleza? Considerações feitas. Vamos agora voltar aqui para o take para mostrar o multímetro a vocês. Prontinho, tá? Vamos agora ver aqui como vai vir essas tensões agora que eu armei via resistor. Tô simulando o comando power, tá? Aqui. Vamos ligar a fonte na série e vamos, ó. Bumba! Acabei de habilitar a fonte, tá? Vamos agora aqui, ó, de cara, medir os 12 volts, tá? Para não dar curta aqui no setor, eu vou medir os 12 volts em cima do jumper, tá? Ó. Observa. Olha ali. 11,9, quase 12 volts, né? Faltando 4 milivolts ali para 12 volts, beleza? Agora outra coisa que vai acontecer é o PVDD, que é a tensão do amplificador. Vou medir aqui direto no capacitor, tá? O capacitorzão que alimenta ele ali. Opa, o curto. Olha aí, ó. 36, eu falei 28, foi? Tu é doido. 36 volts, tá? Ela alimenta o amplificador aí com 36 volts. E sem esses 36, o aparelho não tem áudio, tá? Mais uma dica, aparelho sem áudio. Se não tiver 36 volts, não tem áudio. Beleza? Acabamos de habilitar a fonte. Massa? Massa. Legal. Bem louco. Vamos agora desligar.
vamos para a parte teórica. Já mostrei na prática, vamos agora para a parte teórica, que é para a gente entender aqui o que aconteceu no esquema. Separei aqui um esquema meia boca, michuruca para vocês, só para não ficar devendo, tá? Porque o esquema dela mesmo, só em PDF, e a qualidade é péssima. Pelo menos para imprimir e mostrar a vocês fica péssima a qualidade. Então eu fiz esse desenho michuruca, mas pelo menos eu acho que tu não vai encontrar isso no YouTube facilmente. Vamos lá, tensãozinha aqui AC para vocês, tá? Tensão da tomada, passa pelos diodos, é retificado, passa pelo primeiro enrolamento do transformador, vem alimentar aqui o dreno do MOSFET, da fonte do quê? Do amplificador. E aqui eu não fiz a trilha, mas ela alimenta tanto a fonte do amplificador, como alimenta a fonte do standby, alimenta as duas, tá? Para não ficar incompleto, vocês não ficarem chateados, vou fazer aqui mais uma coisa michuruca, tá? Só para vocês entenderem, ó. Essa tensão AC, ela vai vir daqui, vai alimentar esse enrolamento que tem a ver com a fonte do amplificador, mas ela também vai fazer o seguinte, ó. Ela vai, ó, alimentar o primário aqui, ó, do que? Do standby, tá? Ela alimenta os dois, alimenta aqui o do amplificador e alimenta a fonte do standby, tá? O AC e o DC, nesse caso o DC, né, os 320, 310, 280, que é o meu caso, vai alimentar o primário dos dois transformadores, tá? E aí, ó, primeiro que vai oscilar aqui é o standby, tá? Vai oscilar, vai gerar o 5,6, ó, como eu falei pra vocês. Vamos aqui de novo pro esquema, deixa eu botar aqui pra ficar melhor. Vai oscilar aqui, vai passar tensão pro secundário, via esses diodos que adoram entrar em curto, que eu já falei. Vai ser filtrado também, retificado, né? Vem aqui, ó, e alimenta aqui esse conector, que vai ser o 5,6, tá? Aí, essa tensão, ela existindo, tu pode pegar qualquer um dos dois pinos, ou 8 ou 9, um resistor, tá aqui pegando os dois, tá? De, ó, 470 ohms ou 1K. Beleza? Que aí ela vai pegar essa tensão via o resistor, vai injetar aqui, a tensão vai vir, ó, vem pra cá, alimenta aqui, ó, o IC931, que é o que? 12 volts. Então, vai nascer aqui, ó, o 12 volts, entendeu? Aí vem, ó, 12 volts. Só que também tem aqui outra ramificação, vai fazer o quê? Olha para onde é que vai? Pro fotoacoplador. Logo vai conduzir, vai fazer acender aqui o LED, vai passar a tensão aqui e vem para onde, ó? Para cá, pro Q911. Esse aqui, meus amigos, é o transistor que habilita a fonte do amplificador, tá? Então, às vezes tu não vai ter lá a tensão da saída de áudio. O que é que tu vai fazer? Tu vai para cá. Tu vem para esse transistor e verifica se, quando tu dá lá o P-Control, se tem tensão aqui no fotoacoplador, se tem tensão aqui no coletor do transistor, se a base dele, ó, tá sendo polarizada, tá? Porque, ó, a base tem que ser polarizada via esse diodo Zener, para a tensão vir aqui e passar para cá, ó. Se esse resistor não tá aberto, entendeu? Se tiver tudo ok aqui, é habilitada a tensão, vem, ó, e para onde é que vai? Adivinha? VCC. Como eu falei, a mesma coisa lá na alta fonte. É aqueles 10,8, quase 11 volts. Se não tiver VCC aqui, não adianta ter a tensão do dreno do MOSFET aqui, ou seja, 280. Não adianta ter 280 no MOSFET e não ter o VCC aqui. Para as duas fontes, tá? Tem que ter. A diferença é que o VCC da standby é feito automaticamente pelo diodo que eu falei para vocês, que é esse circuitinho aqui, ó, tá? Essa daqui não, ela é habilitada via transistor, entendeu? Eu acho que dá para entender. Volta um pouco o vídeo que vocês vão entender. Para habilitar a fonte, transistor. Sem o transistor funcionar, sem fotoacoplador funcionar, não habilita, entendeu? Aí, no caso, comentário se tiver ficado alguma dúvida, tá? Bom, meus amigos, parte teórica dada para vocês entenderam aí na prática como é que arma a fonte, como é que funciona aí mais ou menos, né? Eu acho que o outro vídeo que eu tinha feito para vocês com a resolução do defeito tinha ficado até melhor, mas tô fazendo o meu melhor, é o que eu posso. Se mesmo assim tu não tá feliz, paciência, só sejam educados nos comentários, tá? Próximo passo agora é testar essa fonte, já que ela vai embora para Minas Gerais, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu testo ela aqui na prática, porque eu já testei via multímetro, já vi que tem as tensões principais. Tem 5,6, tem 12, tem tensão de amplificador. Mas vamos agora testar essas tensões para ver se de fato elas aparecem
e se ela permanece, porque eu já vi casos dela aparecer, mas ela não conseguir sustentar o aparelho. Bom, como forma de teste, para quem já me acompanha aqui nos vídeos de TV de tubo, eu utilizo esse cidadão aqui, esse componente, esse resistor, tá? Vou focar aqui para vocês. Ó, esse resistor de potência é de 5 watts por 4K3, beleza? Então, esse resistor aqui, ele tem que dar ali mais ou menos 4.300 ohms, tá? E ele funciona perfeito aqui na TV de tubo. Quando eu quero armar a fonte da TV de tubo, eu uso ele aqui, tá? Vamos agora ver aqui no multímetro como é que ele tá marcando, tá? Vou agora colocar aqui as garras de jacaré aqui no multímetro. Vamos ligar aqui na escala de resistência, claro, né? Vou agora colocar aqui ele na preta. Coloquei na vermelha, aí ó. Tem que dar 4.300 ou 4K3, né? Como vocês podem ver, ó, eu tenho 4K3, ou seja, o resistor tá perfeito, tá? 4K3. Maravilha? Vamos agora testar a eficiência dessa fonte, tá? Vou agora colocar ela aqui novamente no secundário, claro, né? E aí um terminal do resistor vem pra cá, pra gente aferir na prática aqui no multímetro. E o outro vai aqui, ó, com a primeira tensão que eu vou aferir, 12 volts, né? Vou aferir aqui os 12 volts, beleza? Vamos agora aferir os 12 volts. Então tá aqui, eu soldei um outro fio pretinho aqui nos 12 volts, tá? E agora a garrinha jacaré, ó, vem aqui para os 12, beleza? Então tá aí, ó, as duas garrinhas conectadas. Vamos olhar para a tela do multímetro e vamos verificar quanto que vai marcar agora quando eu ligar a fonte, tá? Vou ligar aqui na série. E vamos lá. Escala de resistência, né? Quase me laço, quase perdi meu multímetro. Eu vi 2,1. Nossa, mas não tá nem energizado. Não, você é burro, cara, que loucura. Aí, fiquem atentos para você não queimar a ferramenta. Vamos lá. 3, 2, 1. Olha aí, resistor conectado, como vocês estão vendo, ó. E eu tenho, ó, 11,9. Caiu 0,1 milivolts, né? Era 11,96, agora tá 11,95. Desligar, porque agora vamos testar a outra tensão, tá? Para isso, ó, eu vou remover aqui a solda e vou colocar direto no capacitor. O capacitorzão aqui que filtra os 36 volts, tá? Show! Vamos agora verificar quanto que vai dar. 3, 2, 1. 36 cravado, meus amigos. Tá aí. Resistor operando, como vocês estão vendo. Tá? Mais uma vez, para não ficar dúvida, tá? Tá aí, ó. As garrinhas jacaré, tudo certinho. Trocamos agora aqui o fio. Resistorzinho tá aqui. 36 cravados. Vamos agora desligar. Beleza? E aí, após alguns segundos, a fonte vai deixar de oscilar, obviamente, né? E ela vai cair essa tensão de 36. Maravilha? Olha, começou a cair, ó. Beleza. Fonte testada. Vamos embalar e mandar de volta para Minas Gerais. Por favor, YouTube, me ajude. Não cortem, não removam esse vídeo, tá? Por favor. Por favor, me ajuda. Vamos agora finalizar, meus amigos, tá? Não sei se agradou a todos. Talvez existissem maneiras melhores de testar essa fonte, eu sei. Mas é o que eu consigo fazer aqui dentro das minhas possibilidades. Como eu falei pra vocês, o que eu tento fazer aqui, eu acredito que seja diferente dos iguais aí dentro do YouTube, tá? E é o meu melhor, tá? Posso ir melhorando à medida que o tempo passa. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Se você está gostando desse conteúdo, sejam bem-vindos a Protolux Eletroeletrônicos. Às quartas e aos domingos a gente tenta estar por aqui. Beleza? Não esqueça de se inscrever, curtir e hypar, porque é a forma que vamos decolar e crescer e ajudar mais pessoas.